Estamos de volta com o programa Entrevista e falando de um assunto que foi debatido e que foi conversado bastante ontem, mas a semana continua aqui em Patos até o dia 24 vão ter atividades relacionadas à cultura negra e principalmente à consciência negra. E eu estava conversando com o professor Omar, agora há pouco, e fazendo a seguinte pergunta para ele. É preconceito quando alguém vai se referir a uma pessoa negra e a trata como moreninha? Olha, Simone, a questão não é a fala, é a forma de falar, né? Às vezes as pessoas ficam com medo de falar que a pessoa é negra para não gerar aquele preconceito. Exatamente. E aí Exatamente. Ameniza, seria isso? Exatamente. Agora, a gente não... Dificilmente a gente vê, tá vendo aquele branco, lá perto daquele branco, né? Porque o negro, aí serve pro gordinho também, vira ponto de referência. Aonde que tá a pessoa? Não, tá lá, aonde? Eu não tô vendo. Tá vendo aquela gordinha? Pois é, né? Atrás da gordinha. Ah, tá vendo aquele moreno? As pessoas têm um certo receio, um falso pudor. Isso quando está perto de um negro. A escola é um espaço que a gente vivencia isso. Isso, então eu queria até perguntar justamente isso. Como que é tratada a questão do negro, a questão do preconceito nas escolas? Olha, agora começa a se falar alguma coisa por causa até da possibilidade da introdução de uma disciplina que é a história da África no Brasil, né? A cultura da África. Mas nos livros didáticos, até parafraseando a Zezé Mota num documentário dela de alguns anos, o negro nos livros didáticos ele é invisível. Não existe heróis negros. As histórias infantis, os príncipes, né? A Bela Adormecida, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, percebe? Entendi. Os príncipes, no ideário, no imaginário infantil, eles não são negros. Já começa Nós aí temos, já começa aí, nós temos um herói negro na literatura, mas pega o nome do livro completo, Macunaíma, herói sem nenhum caráter, né? O anti-herói, né? É o anti-herói. Ou uma outra figura negra que nós temos no folclore brasileiro, mas é aquele que vive fazendo peraltice, vive fazendo trapaças, que é o Saci Pererê. Agora, na escola, veja bem, as escolas infantis elas não tratam isso, porque não tem literaturas específicas para isso. Seria o caso, assim, de usar, então, buscar na literatura africana, em língua portuguesa, que é riquíssima. Eu fiz um curso há algum tempo de literatura africana na USP, e eu gostei muito. A gente teve contato aí com Mia Couto, um monte de autores bem que são desconhecidos aqui no Brasil, mas que fazem uma literatura belíssima em língua portuguesa, só que são africanos. Existiria a possibilidade de, quem sabe, então, buscar no fazer literário da África elementos para se trabalhar aqui com essa faixa etária? Simone, já que aqui no Brasil não tem, desculpa. Certamente, você até como alguém formada também, né, como uma docente, você sabe disso, basta a criatividade, a capacidade de inventabilidade de cada professor. Que dentro da sala de aula, se nós não tivermos um pouco de inventor, a coisa não flui. Né? Dá sim para fazer. Dá para o próprio professor de literatura, o próprio professor das séries iniciais, do 1º ao 5º ano, que é onde está a raiz da coisa, criar, montar uma historinha. As escolas, dificilmente a gente vê nas escolas, e as escolas gostam muito de eleger a rainha disso, a rainha daquilo, entre as escolas infantis, né, que tem educação de 1º ao 5º ano, ou até mesmo educação infantil. Dificilmente nas escolas públicas, aquelas meninas que são eleitas as rainhas disso, rainha daquilo, a rainha da pipoca, a rainha né, não são negras. E os próprios colegas, eu estive à frente, na vice-direção na Escola Abílio Cacheta, e era justamente no turno da tarde, lidando com crianças de 6 a 10 anos. E onde a gente percebe isso. Porque a criança, ela não tem o que nós temos, que é a diplomacia, não é?
As crianças, elas têm algo ali, elas são sinceras. Então ela rotula o colega. E aquela menininha negra, né? Eu posso falar isso que eu venho de uma família de negros, né? Aquela do cabelinho nervoso, ela é sempre vítima do preconceito dos colegas. Ela nunca é a escolhida para ser a rainha disso ou a rainha daquilo. Então ela cria, né? Há uma introspecção desse eu não gosto de ser negro. Por quê? Por tudo que a pessoa passou ao longo da vida. Quando ela chega na fase adulta, ela opta em dizer, bem, se eu tiver que casar, eu não vou casar com um negro. Por quê? Porque ela sabe que vai passar todos os dissabores, todas as desventuras, todas as angústias. Os filhos, no caso, passarão as mesmas por aquilo que ela passou enquanto criança. Então, há sim essa questão do condicionamento. A pessoa é condicionada. Expressões. Simbolizamos a paz. Estamos aí, né? Há pouco mais de um mês do Réveillon. Simbolizamos a passagem de ano, a paz. Usamos a cor branca. Simbolizamos o luto, a cor preta. Gato preto dá azar. Então, assim, já está inserido. Precisa se quebrar vários paradigmas, vários tabus. Tudo que é ruim, a coisa tá preta. A peste na Europa não foi negra, mas ela chama de peste, chamada de peste negra. Né? A peste da falta de higiene do europeu, no caso, naquele contexto. Então, há um condicionamento, não é? Há toda essa questão, mas é lógico que com as cotas, isso aí vai mudar. A cota é um caso... Eu queria até perguntar isso. Qual a sua opinião sobre as cotas? Porque discutiu-se muito. Alguns falaram que era para corrigir uma discriminação latente que existiu durante anos e anos e anos no Brasil. Durante séculos, né? Séculos. Olha, as cotas, ela é um caso assim, bem controverso, é bem difícil de dizer eu sou a favor, simplesmente dizer a favor, eu sou contra, simplesmente contra. Eu costumo dizer que a cota é o mal necessário, porque como já dizia Michel Proudhon, né, as novas ideias são denominadas caprichos e as antigas são denominadas preconceito. A partir do momento que você coloca pessoas em profissões ou em faculdades, universidades federais, onde elas vão ter acesso ao cenário nacional, profissões importantes, certamente as pessoas vão acostumar. Aí nós vamos acostumar a entrar no hospital e encontrar um médico negro. Você acha que vai ser a longo prazo colher esses frutos das cotas? Olha, eu acho... Nessa inserção do negro? Em se tratando de Brasil, sim. No Brasil tudo é muito mais demorado. As pessoas querem a coisa para ontem. A própria latinidade, a questão do sangue latino, que é para ontem, não é? Mas quando é para fazer, quando depende de mim, ou quando eu tenho que pôr a mão na massa, ou quando tem que ser o coletivo, aí é o jogo de empurra-empurra. Aí vai se arrastando. Mas eu creio que com o tempo, a um médio prazo, porque nós teremos aí, dentro de 10 anos, vários profissionais de universidades renomadas e com as profissões tidas como renomadas, né, da qual o professor, infelizmente, não faz parte, mas essas pessoas estarão aí. Mas que já está começando a faltar, viu? A gente vê nas escolas muitos professores nas atribuições de aula sem ter a presença de professor para algumas disciplinas. E que é uma profissão não das melhores em remuneração, mas nós temos um número muito pouco de professores negros nas escolas. Até isso a gente observa, não é? Então há um número muito pouco. Então eu creio que as cotas, hoje a cota ela é muito mais para a questão social, não é? Aí ela que ela se torna mais controversa, por quê? Porque você vai tirar a cota do negro, mas você vai tirar a cota de todo jeito, ela é um caso polêmico, ela é uma polêmica, por quê? Porque se você vai privilegiar classes sociais do ponto de vista econômico, você prejudica aquele aluno que estuda na escola particular. Percebe? Por quê? Porque se ele for para a escola particular, porque a escola pública, infelizmente, não é das melhores, isso é um fato,
Mas se ele migra, se ele busca qualidade, Uhum. ele perde a oportunidade de disputar de igual para igual, porque é uma questão social. Hoje é uma questão econômica. Por quê? Não mais só para o negro, porque sabe que a maior parte dos negros estão nas classes mais pobres da sociedade, estão nas periferias. Ok. E assim, a gente vê que nas escolas tem se conversado bastante, tem feito trabalhos, os professores, independente da cor, né, tem feito trabalhos belíssimos para buscar essa conscientização. E nós, a repórter Ayanda Faria, acompanhou a abertura de uma semana, que é justamente a semana lá do Colégio Estadual, com várias apresentações, vários trabalhos. E vamos mostrar agora esse VT que a gente preparou para você. O Dia da Consciência Negra é uma forma de lembrar o sofrimento dos negros ao longo da história, desde a época da colonização do Brasil, tentando garantir seus direitos sociais. Hoje, temos várias leis que defendem esses direitos, como, por exemplo, a de cotas nas universidades. Pensando nisso, estudantes apresentaram trabalhos visando discutir este tema e lembrar a luta contra o preconceito racial e da inferioridade da classe perante a sociedade. Neste contexto, o educador tem um papel fundamental. De fundamental importância, né? Porque todos nós conhecemos e sabemos que o preconceito ele surge lá na pequena convivência da criança, que é no seu lar. E aí vai ampliando a partir do momento que a criança começa a frequentar a escola. Então, o papel da escola é de fundamental importância porque é através da desmistificação do preconceito, do conhecimento que a pessoa adquire, porque a ignorância no sentido de falta de conhecimento é que torna a pessoa preconceituosa. Então, é o papel da escola clarear, fundamentar o conhecimento dos alunos para que esses alunos sejam os multiplicadores no entorno onde ele vive, para que o preconceito deixe de existir ou ele seja amenizado. Acreditamos e queremos que ele deixe de existir. Para o delegado estadual de Cultura de Patos de Minas, é importante nos conscientizar sobre a relevância da raça negra e de sua cultura na formação do povo brasileiro. As pessoas acabam sendo excluídas pela sociedade, não querendo excluir essas pessoas, mas de uma forma assim, de preconceito, com a pessoa, o neguinho mora lá em tal lugar, não sei o que e tal, então a pessoa não presta porque mora em um bairro assim, assim, assado. Isso tem que acabar, e isso através da cultura, isso vai acabar porque na capoeira mesmo, numa roda de capoeira não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre. A pessoa vale pela sua arte. Então, a gente precisa mais dessa integração, mais da união das pessoas para poder acabar com o preconceito. Quem participou do projeto aprovou e a escola já colhe os resultados. É muito importante porque, infelizmente, dentro de casa, muitos pais não incentivam os filhos a se conscientizarem de que não pode ser preconceituosos, de que todo mundo é igual, independente de cor, da renda que ele tem. Todo mundo é igual perante a Deus, perante a humanidade. E nós, aqui na escola, juntamente com os professores, desenvolvemos o trabalho para a conscientização de todos, para a melhoria da humanidade. Os alunos, eles são multiplicadores, eles trabalham com as suas famílias, eles trabalham com os próprios colegas e eles se envolvem imensamente e participam do trabalho sobre o Dia Internacional da Consciência Negra. Na próxima quarta-feira, 20 de novembro, há muito o que se comemorar, mas também há muito o que melhorar. Aí a gente viu que as escolas têm feito esse trabalho de conscientização, mas falta também fazer essa conscientização dentro de casa? Na verdade, Simone, o preconceito ele não começa na escola, porque das instituições, né, das instituições da qual o ser humano faz parte, ou dos organismos do qual ele faz parte, a primeira instituição é a família. Uhum. Então a gente aprende, muitas das vezes, é dentro de casa, com determinadas expressões, com determinadas piadinhas, com o famoso, tá fazendo serviço de preto, uhum. Percebe? Então a gente aprende isso, né, dentro de casa.
Olha, a Aparecida do telefone 8865 do final 12, ela pergunta que por que, quando tem desfile da beleza negra, teve um recentemente, né, tem pessoas brancas no meio. Olha, acho que creio que pela mesma forma que quando tem desfile, quando você faz desfile, acho que o ano passado, ou ano atrasado, se não me engano, a Miss Universo foi uma angolana, mas eu sei que ela era negra, não é? Isso aí, quando a gente até pensa em procurar os organizadores, né, juntamente com o delegado hoje delegado nacional de cultura, procurar os organizadores desse evento, para que nós façamos o ano que vem um grande evento, mas que nós tenhamos não só negros. A finalidade do Dia Nacional da Consciência Negra é integrar, não né? não é o dia de mostrar só o negro, é o dia, talvez, nós vamos chegar ao momento que ao invés de falarmos consciência negra, nós vamos falar o Dia Nacional da Consciência Humana. Percebe? Porque as pessoas falam, tem 4 raças. Não, só existe uma. Existem várias raças de boi, de cachorro, de cavalo. Ser humano, existem troncos étnicos, não é? Que representam 4 troncos. Agora, raça, só existe uma, que é a raça humana. O que além disso é besteira. Então, do mesmo jeito que tem pessoas participando dos concursos, negros participando do concurso de branco, por que não? É até uma forma de mostrar essa integração. A finalidade é essa união. Não é desagregar, não é segregar, senão nós vamos voltar no regime que já houve de segregação, não é? Na África do Sul, que é o apartheid. Olha, Maria do Carmo, do telefone 9669, final 59, ela pergunta por que nos eventos importantes não convidam os negros para participar. Por uma questão econômica. Não é nem questão social, é questão econômica. Porque se você andar, eu conheço bastante a cidade, conheço os 4 cantos de Patos de Minas, e nós temos bairros negros. E, por outro lado, nós temos bairros que não tem nem o negro. E se você for nos bairros, e se você não convida para um evento, geralmente eventos promovidos pelo próprio poder público, nas 3 esferas, seja na municipal, na estadual ou na federal, a maioria dos negros, eles constituem o que eu tenho falado desde sempre, eles constituem a camada mais baixa da população, do ponto de vista econômico. Faz parte dos... Então, eles ficam aquém, né? Eles são preteridos a esse tipo de evento. Ok. A Ana, e eu quero agradecer a participação de todas as pessoas que ligaram para o nosso programa, aqui pelo telefone 38214488. Pode continuar fazendo a sua pergunta, daqui a pouco nós vamos falar sobre a carreira de músico. E a Ana, ela pergunta no telefone 9265, final 28, qual a importância de estar sempre se falando deste assunto? Olha, talvez até uma frase que eu vou falar seja infeliz, né? Porque tem uma importância assim de... Foi num momento triste da história, mas nós tivemos na história alguém que dizia o seguinte, que uma certa situação, muitas vezes repetida, ela acaba se tornando uma verdade, né? Não vou entrar no mérito de qual período da história isso representa, mas falando sempre, mostrando a importância, mostrando a igualdade, mostrando as conquistas, certamente nós vamos passar. Creio que não vamos acabar. Vamos amenizar muito, como disse a Suzy no nosso VT aí, mas com certeza nós vamos passar a ter um mundo mais humano. Certamente isso vai acontecer. Olha, a Elaine, no 9673, final 83, pergunta se é verdade que o negro tem racismo contra ele. O senhor já até respondeu a essa pergunta, né? Isso eu já falei, que é a questão do condicionamento, é a questão de fuga, é a questão de tudo que ele passou, né? Até de ser aceito. De ser aceito. Vá às boutiques, veja quantas negras estão atendendo nas boutiques, nas melhores lojas de Patos. E vá à casa, e vá às casas de família e vê quem está lá fazendo o almoço, quem está lá fazendo a faxina, quem está lá lavando a roupa. Até isso nós temos. A questão do currículo, boa aparência. O que é essa boa aparência? Significa
que não pode ser negro. Isso hoje é até crime. E a gente, de vez em quando, abre jornais de classificados aí, e infelizmente ainda encontramos isso. Olha, a Sueli, professora da APAE, eu mando um beijão para você, Sueli. Ela fala o seguinte, o telefone dela é o 3822, final 06. Que ela tem, né, que lá na APAE tem um grupo de congado, e ela fica muito feliz pelo valor que você, professor Omar, dá ao negro e ao congado como uma manifestação artística. Não só agradeço a Sueli, conheço, né, o trabalho, trabalho importante que a APAE realiza em Patos de Minas, mas não só o congado, o Moçambique, o maracatu, o samba de roda, a catira, a capoeira, né, tudo aquilo que mostra a culinária, que é riquíssima, né, os cabelos afro mesmo. Então, isso aí tem que ser valorizado, tem que ser relembrado. Olha, fica o convite, professor Omar, para o senhor voltar aqui novamente no nosso programa, para a gente conversar mais sobre essa questão do negro na nossa sociedade. Boa noite, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço ao espaço que a NTV nos deu e quero agradecer também, em 5 segundinhos, Simone, a todos os alunos das minhas turmas da escola Abílio Cacheta de Queiroz e aos meus alunos da Escola Estadual Professor Zé Maciel, que com a simplicidade, mas com muita profundidade, eles fizeram trabalhos muito bons, e eu creio que cada dia a gente planta uma sementinha para acabar com o preconceito étnico no Brasil. Ótimo, muito obrigada. E daqui a pouco a gente conversa com o professor de música, músico, que é muito querido, Alino Dias, o Soninho, que é diretor do Conservatório de Música, e com as alunas Jéssica Fernanda e Ingrid Pedra, elas que são alunas do Conservatório, para a gente falar de uma data muito importante para eles, que vai ser comemorada amanhã, que é o Dia do Músico. É um instantinho só.